Em nome de Jesus. Oramos. Amém. O Sérgio, à vontade. Uma honra ter. Obrigado. Pessoal da Igreja com a Santa e Gloriosa Paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nosso Deus está aqui nesse lugar. Deus maravilhoso. Sem mais delongas, quero que você abra sua Bíblia comigo. O Evangelho, segundo escreveu o nosso irmão Mateus. Foi falado aqui sobre a mulher samaritana. Jesus falou para aquela mulher: mulher, se você soubesse quem está aqui, se você soubesse quem está te pedindo água, se você soubesse. Glória a Jesus. Foi falado aqui que os verdadeiros adoradores, Deus, Ele está buscando verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Porque esse Jesus que está aqui no nosso meio, Ele é espírito, Ele é real, a presença dele é notória. Foi falado aqui até mesmo de 1948, Barão. O que houve? Uma tempestade, alguma coisa? Um dilúvio? 1800 e? Eu acho que 1878. Consumiu 50 milhões de pessoas. Está vindo um pior. 1878. Quando ele trouxe a palavra, você, o Renato trouxe a palavra aqui da Maria Samaritana. Espera um pouquinho. Ele deu um brado aqui, daqui deu um brado assim: água viva. Água viva. Glória a Jesus. Estou falando para os irmãos entender, vai ficar mais fácil para os irmãos entender a mensagem dessa noite que Deus quer falar com a noiva dele. Amém? Vamos ler Mateus 14, versículo 22 em diante. Diz assim a minha Bíblia: Jesus anda por cima do mar. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no mar e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, grava essa palavra, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhes Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda que eu ir ter contigo por cima das águas. E disse Jesus: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte e tendo medo, começou a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então se aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu costumo dizer que
quando nós estamos ministrando a palavra, nós não estamos somente limitados a esse espaço. Não. A Bíblia me ensina que existe uma nuvem de testemunha. Existem multidões e multidões de anjos de Deus que nesse momento, nessa hora exata, eles estão aguçados a esse lugar. O Todo-Poderoso, Ele está aguçado a este lugar. Louvado seja Deus. O mais interessante e impactante é que aquele que tentou me levar fez de tudo para me levar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Me deu uma saraivada de 4 PT 380 queima-roupa. Louvado seja Deus, não me acertou nenhum tiro. É aquele camarada que me fez mendigar, que me fez perambular pelas bocas de fumo. Está de camarote assistindo. Louvado seja o nome do nosso Todo-Poderoso. Antes de eu entrar na mensagem, eu não posso deixar, porque tem espectador, Isaquiel, lá da África do Sul, Moçambique, nunca mais eu escrever, não, mano. Moçambique, pastor só de criança e de jovem. Lá no Rio de Janeiro, Lauro também, meu amigo, meu irmão, Zona Sul, Barra da Tijuca, Copacabana, tudo com ele mesmo, lá nos evangelismos, o pastor Leandro também, lá da Baixada, filho do meu pastor que me ensinou muito. Louvado seja Deus, ao Sérgio aqui, graças à oração de vocês. Então, para quem não sabe, tem pessoas ali que não conhecem, eu estou em Atílio Viváqua. Nunca vi nesse lugar, nunca imaginei que esse lugar existisse. Quando eu recebi o convite, pastor, para vir nesse lugar aqui, uns falavam que era Marapé, outros falavam que é Atílio Viváqua. Aí eu falei, Senhor, que isso? Aonde que eu estou indo, Jesus de Nazaré, por gentileza, dá para o Senhor me esclarecer. Aí o Todo-Poderoso falou nos meus ouvidos assim, meu servo, você gosta de ler, meu servo? Rapidinho você vai ali. Amém, Senhor. Aí eu fui lá, rapidamente, eu preciso ser breve, porque minha hora é covarde. Preciso ser breve. Vou resumir breve. Vou falar de Jesus, o nosso Deus, mas eu não posso deixar, Senhor, de voltar no tempo, Senhor, porque Tu és maravilhoso. O diabo não cria nada, não tem criatividade para nada. Até as macumbarias das encruzilhadas ele copiou do Senhor. Tudo começou lá em 1535, quando encosta uma escaravela ali, você breve ali num lugar chamado Vila Velha, numa praia com o nome de Prainha. Eles desceram ali atravessando o Atlântico. Olha só, presta atenção. Aí desceu lá um homem chamado Vasco, né? Não é o Vasco da Gama, não. É outro Vasco. Vasco Coutinho. Louvado seja Deus. E ele coloca os pés ali, que hoje é chamado de Vila Velha, Prainha, ele coloca seus pés ali, aí vem uma tribo chamada Tupi receber eles, louvado seja Deus, e eles perguntam, o gesto de intérprete, mas não conseguia entender direito o que eles conversavam, mas eles ouviram falar, vocês chegaram aqui, capixaba, aí eles falaram assim, vocês a partir de hoje serão chamados capixaba.
A partir de hoje vocês serão, vocês sabem disso, vocês moram aqui. A partir de hoje vocês serão chamados capixaba. Aí aquele Vasco Coutinho, agora ele olha o lugar que ele está. Louvado seja Deus maravilhoso. Aquela areia branquinha. Aí agora ele está, aqueles tripulantes numa disposição. Eu vou entrar aqui, fica tranquilo. Eles estão vendo aqueles tripulantes numa disposição deles, vão acelerar. E aqueles homens descarregando navio e levando iguarias, e eles não se cansavam. E ele, numa reunião, isso está escrito na cultura aqui nessa estação de trem chamada Marapé. Está lá. E agora é tremendo, é Deus, irmão. E agora eu estou sentindo um negócio estranho. Aí aquele Vasco lembrou que eles desceram naquele lugar num domingo de Pentecoste. E eles falou assim, a partir de agora este lugar será chamado Espírito Santo. Sabia dessa? Glória a Deus. O tempo passou. Agora no início do século XVIII, começa agora a vir os imigrantes. Começa a vir agora os imigrantes lá da Europa. Judeus fugindo. Louvado seja o nome do nosso Todo-Poderoso. Eles começam agora a migrar para cá, presta bem atenção. E agora eles chegam nesse lugar aqui. Agora eles recebem um apelido de tropeiro. Olha só que linda a história desse lugar. Os tropeiros, eles trabalhavam de Cachoeiro a Vitória, indo a pé. Indo a pé, eles pegavam a pé de Cachoeiro até o mar de Vitória. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aí agora aqueles homens, agora eles colocam o nome desse lugar de Mar a pé. E agora vem a linha férrea chamada Leopoldina, presta bem atenção nisso. E agora entra a prosperidade nesse lugar, hoje é Atílio Viváqua. Entrou a prosperidade, é café indo embora para Vitória, para o mar de Vitória. O povo é café, louva, é milho, vai tudo embora. Abacaxi vai embora. A ferrovia, a estrada de ferro trouxe o projeto. Aí eles falaram assim, vamos tirar um monte desses chão aí que foi nomeado e vamos ter que botar o nome desse lugar de Marapé, comemorando essa ferrovia que cruzou essas terras até Vitória. Acabou o nosso sofrimento de ficar carregando esse peso até lá. E louvado seja o nome do nosso Deus. Agora, eles pegam simples assim e dá progresso a essa cidade aqui. E agora Jesus, ele fala que ele é sempre e sempre será. E agora aqueles homens, ele coloca o nome nessa cidade, Marapé. Vou passar. E agora esse lugar se emancipa de Cachoeiro e coloca o nome de Atílio Viváqua. Rapidamente, Atílio, um nome romano. Homenagem a um grande soldado romano que significa valente, bravo, guardião. Agora que vem o mistério. Viváqua. O nome do homem, Viváqua, ex-governador, senador. Se o Espírito Santo existe hoje, agradeça a esse homem que bateu muito de frente. Na época era o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. E aquele homem agora, simplesmente, ele estabelece definitivamente esse lugar como o Espírito Santo. Atílio Viváqua. O nome daquele homem significa água viva. Viváqua. Gatilho. Atílio. Poderoso, água viva. Por que Deus está me mandando falar? Porque você medita no seu nome, varão. Procura saber os seus antepassados. Muitos judeus vieram aí depois da segunda meia guerra mundial para esse lugar aqui. Muitos judeus tomaram esse lugar. Quem sabe você não tem o sangue de Jesus na veia? E eles estabeleceram uma cultura nesse lugar que eu não sei se existe hoje, chamada rasgapão. Existe? Eles estabeleceram essa cultura chamada rasgapão. Hein? Um Cachoeiro.
Porque eles saíam daqui para comprar pão em Cachoeiro, mas eles não conseguiam voltar porque não tinha condução. Aí chegava lá no Cachoeiro com fome, eles começavam a rasgar o pão. E Deus, quando me deu essa mensagem, meu servo, eu falo naquele lugar o tempo inteiro. O tempo inteiro eu falo naquele lugar, meu servo. Aonde você vai? Para o Senhor. Quando eu abro a Bíblia, cai lá e Jesus anda sobre as águas. Mas essa noite eu não vim falar de mar a pé até o mar, caminho do mar, Cachoeiro, Vitória. Eu não vim aqui para exaltar um ex-governador e senador da República chamado Atílio Viváqua, água viva, forte, guardião, não. Eu vim falar da água viva. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, que quem beber dessa água jamais terá sede. A Bíblia diz, agora entrando na palavra, que o água viva, aleluia, agora ele está pregando para aquela multidão de gente naquele lugar, mais de 5.000 pessoas. Louvado seja Deus. E os discípulos com ele falaram: mestre, a tarde está caindo, daqui a pouco vai escurecer, aonde nós vamos arrumar alimento para essa multidão? Louvado seja Deus. E Jesus falou assim: o que é que vocês têm? E eles responderam: nós não temos nada, mas aqui tem um garoto. Aqui tem um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou assim: pega e distribui para essa multidão. Pega e distribui para essa multidão. E a Bíblia diz que agora aquela multidão está querendo levantar Jesus, libertador daquele povo. Está querendo levantar Jesus, um líder de uma rebelião contra o Império Romano, porque era esse Jesus que eles estavam esperando. Mas o reino do nosso Senhor não era nesse mundo, e eles não conseguiram entender até hoje. Até hoje eles estão esperando Jesus. Jogaram o profeta na cruz e estão esperando Jesus. Vale ressaltar que o Jesus deles já está na terra. Quando eles olham para aqueles 2 homens, Gerald Furtman e o presidente Donald Trump, aquele homem Benjamin Netanyahu fica pensando assim: quem será desses 2? Presta atenção o que Deus está falando nesse lugar. Benjamin Netanyahu, presidente, para quem não sabe, de Israel, quando aquele avião gigantesco posa em Tel Aviv, aquele homem, os olhos dele brilham, e ele fica pensando: quem será? Presta atenção o que está acontecendo. Foi falado de um alguém que a qualquer momento está chegando aqui. E Jesus agora, ele despede a multidão. Vai embora. Pega um barco, entra no barco e vai embora. Que eu vou dar um jeito de dispensar essa multidão. Tipo assim, eu vou dar um jeito de sair de mim. Eles estão querendo me agarrar. Eles estão querendo criar um motim e partir para dentro dos romanos. Vai dar problema, vai embora, que para mim é fácil. Louvado seja Deus. E agora Jesus, ele foi para um lugar que eles não iam. Jesus, ele foi para um lugar que eles não iam porque não entendiam o mistério. E Jesus começa a subir aquele monte ao cair da tarde, ao início da noite, na primeira vigília. E Jesus agora ele sobe aquele monte por volta de 6 horas da tarde. Na primeira vigília ele sobe e ele ora por volta da 4ª vigília da noite. Está escrito: aqueles discípulos já tinham navegado cerca de 5-6 quilômetros, 300 estádios. No livro de Lucas, no Evangelho de João é claríssimo sobre isso. E eles já tinham navegado 300 estádios, cerca de 5.000 metros de distância. E agora vem aquela grande tempestade.
E agora nós podemos imaginar o dia querendo clarear no meio daquele nevoeiro, e aquelas ondas, e aquela gritaria, aquele pânico. Os discípulos já estavam cansadíssimos, porque eles já tinham remado, eles já tinham espalhado comida para aquele povo, e agora eles estão remando de volta. Imagina como é que eles não estavam. Imagina como que eles não estavam. Por volta de 3 às 6 horas da manhã agora, no meio daquele desespero todo, eles vêem um homem vindo no meio daquele nevoeiro. Jesus de Nazaré já tinha passado a mesma coisa que eles tinham passado, as mesmas atividades, ainda ficou 10 horas orando. E agora Jesus, ele simplesmente está andando. Louvado seja Deus, de 5 a 6 quilômetros sobre as águas. Aquelas águas agitadas, e está Jesus andando em cima das águas. Glória a Jesus. E agora aqueles discípulos, quando olham, eles falam: ali está um fantasma. Jesus hoje é fantasma para muita gente nesse mundo hoje. Para eles é fantasma. Para várias religiões em vários planetas, em vários lugares do planeta, Jesus foi um profeta. Simplesmente, esse mundo, se eles soubessem, imaginassem quem fosse Jesus, não estaria desse jeito. Mas essa noite, Jesus está nesse lugar para falar para mim e para vocês. E da mesma forma que Jesus orientou na origem desse lugar, da mesma forma que Jesus teve esse lugar como refúgio daqueles homens da Europa, a Segunda Guerra Mundial está comendo solta, e eles estão entrando nessa caravela, e estão descendo nesse lugar aqui, e estão povoando esse lugar, enquanto o mundo está se destruindo. Da mesma maneira, hoje Jesus fala: está no meio de nós, eu estou no meio de vocês. Jesus de Nazaré manda dizer essa noite que Ele é contigo e é comigo, não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje. Nós estamos falando de um homem poderoso chamado Jesus. Louvado seja Deus. É interessante aqui, Moisés, ele falou: eis que ele enviará um profeta semelhante a mim, em tudo ele será semelhante a mim. Interessante que ele desceu naquela sarça ardente que não se consumia e falou para Moisés: aquele que é água hoje foi fogo lá atrás. Esse nosso Deus, ele é tremendo. E Moisés agora ele vai lá. Sem saber falar, uns falam que ele era gago, mas ele foi. E ele arrancou aquele povo e atravessou aquele deserto. E o Todo-Poderoso ia sobre aquele povo numa coluna de fogo de noite. Louvado seja Deus, e de dia numa nuvem, uma coluna de nuvem, e anda aquele povo. Moisés agora ele vem passando várias aventuras naquela travessia. E Deus agora está enviando ele por aquele caminho. Deus fala assim: para, Moisés. Não, para. Volta. Acampa nas terras de Zebulon, de frente ao mar. Volta e acampa ali, Moisés, que eu vou endurecer o coração de Faraó, e eu vou glorificar o meu nome sobre Faraó e seus soldados, e todo o mundo vai saber que eu sou Deus, que eu sou o Todo-Poderoso, e vocês são o meu povo escolhido. E eles acampam na beira daquele mar.
Eles acampam na beira daquele mar. Creio eu que ali Moisés já deve ter ficado como? Rapaz, olha onde nós estamos. O Senhor trouxe a gente para um lugar que nós estamos encurralados. Se eles vieram, não vai ter pra onde correr. Creio eu que Moisés já estava costeando. Mas Deus falou para glorificar o nome dele sobre o faraó. E agora no versículo 15, Moisés, a palavra de Deus diz, de Êxodo 14:15, Moisés, porque tu clamas a mim, toque nessas águas e diga para que o povo de Israel marche por dentro desse mar a pé. Louvado seja Deus. Glória a Jesus em terra seca. Aleluia. O nosso Viváqua está presente aqui nessa noite. O nosso Viváqua, ele fez aquele povo atravessar aquele mar a pé. Presta atenção. Aleluia. Glória a Deus. E o nosso Jesus, profeta semelhante a Moisés, o nosso Jesus, ele poderia ter até aberto aquele mar, onde os discípulos estavam apavorados, mas aprove ao mestre andar sobre aquelas águas. Aprove ao mestre andar sobre aquelas águas. Jesus ali, ele estava passando por cima dos meus problemas. Jesus, ele estava simplesmente caminhando em cima dos meus problemas que me perturbavam nesse mundo. Jesus estava ali esmagando e pisando em cima de cada onda. Um dia isso vai acabar. Um dia isso vai acabar, meu servo. Louvado seja Deus. E agora quando ele chega perto daquele barco, olha só a prova disso. A prova desse mistério foi quando Pedro falou assim: se és tu, Jesus, manda eu ir ter com o Senhor. E agora aquele homem, ele desce daquele barco. Consegue imaginar? Creio eu que a parte mais difícil foi descer daquele barco e cair em pé do outro lado. O barco balança para um lado e o barco balança para o outro. Andar pelas águas deve ter sido até mais fácil do que sair daquele barco. Porque ele está vendo que o mestre dele está em pé na frente dele. Ele está vendo que o mestre dele está passeando em cima daquelas águas. Mas quando ele desce daquele barco e ele olha para Jesus, ele vai como uma criança. Aqueles que estavam dentro daquele barco poderiam ter falado para ele: vai Pedro, isso, vai Pedro, você vai conseguir. Podia estar dando força para Pedro. Eles podiam estar gritando verdadeiramente ao nosso Messias: Pedro, você está conseguindo, você está andando. Mas enquanto Pedro estava ali avançando na fé, na experiência com o Senhor Jesus, os outros discípulos estavam dentro do barco apavorados. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós estamos até mesmo num ambiente errado, num lugar errado, e ouvindo palavras erradas, com conversas erradas, ou até mesmo um silêncio errado. A pessoa poderia chegar para você e falar: vai que vai dar certo, é Jesus que está contigo, caminha, vai que vai dar. Você está perto da sua bênção. Mas ele não fala nada, ela não fala nada, fica em silêncio. Parece que não quer ver a sua vitória. Mas o Senhor essa noite está aqui. E o Senhor me fala para ti: olhar somente a mim. Olha para mim, esquece quem está ao seu lado, esquece até mesmo quem não te apoia, quem não te dá palavra de força.
Louvado seja Deus. E aqueles discípulos eram chegados, não só a Pedro, mas a Jesus. Aqueles discípulos eram chegados a Jesus, eles eram os amigos. Eles tinham acabado de participar de um banquete naquele deserto. Acabaram de ver o milagre que o Senhor fez de multiplicar aqueles 5 pães e 3 peixinhos. Eles viram o poder do Senhor ali na frente deles. Por que eles não deram apoio a Pedro? Vai, Pedro, vai que você vai conseguir. Continuaram com medo daquela tempestade. Mas essa noite, o Senhor fala nesse lugar: olhai somente para mim. Jesus está voltando. Jesus está mais perto do que nós podemos imaginar. Agora, você não pode ligar mais a internet no YouTube, no TikTok, no Instagram, e você vai ver lá várias testemunhas falando que viram disco voador. Donald Trump abriu um arquivo lá na Casa Branca lá que prova que existe disco voador. Tem gravação que prova que existe disco voador. Aparecendo agora cientistas e estudiosos, médicos, que já examinaram extraterrestre, já tocaram. Eles estão dizendo agora que tem disco voador em galpão lá na América. Tem disco voador guardado dentro de galpão escondido para ser revelado na hora certa. Tem corpo de extraterrestre embalsamado lá naqueles Estados Unidos. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o Todo-Poderoso. As profecias se cumprindo do último dia. Lá em Israel, vale ressaltar que o Museu do Templo de Israel está preparado. Todos os utensílios sagrados original da casa de Deus, do Templo de Salomão, está lá no Museu de Israel. Louvado seja o nome do nosso Todo-Poderoso, as vestes sagradas. O sacerdote Baruque Barrão, o nome dele está separado. Ele é descendente da linha de Arão. Foi a ciência que comprovou. Ele é santo, nunca entrou no cemitério, nunca entrou no hospital. Não consegue entender o que está acontecendo. Você tem noção do que é existir um curral? Uma cidadezinha ali de Hebron, que eu fiquei sabendo, eu pesquiso, eu quero saber. Envolto, o curral ele é envolto de montanha. Em cada montanha existe um domo de ferro de Israel, aquela arma que intercepta mísseis. Aqueles boi, com 3 boi vermelhos, separados para consagrar o templo de Salomão. Vermelho igual a maçã do amor. Esses bois só aparecem por milagre divino. Não é em qualquer curral que você acha um boi igual uma maçã do amor, não. Só aparece por milagre. E está lá no curral, é só buscar e saber e pedir ao Senhor: confirma, me revela. E Deus vai falar com você. Está lá. Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falou para aquela igreja assim: não aconteceu o arrebatamento, não. É necessário que o filho do pecado, o iníquo, o homem da perdição, ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer. Mas vai ter um que vai resistir a ele, até que do meio seja arrancado. E quando for arrancado aquele que o impede, aí ele entrará no trono de Deus, se assentará na poltrona do nosso Deus, dizendo seu próprio Deus. E a Bíblia diz que ele vai fazer milagres, e grandes, não são pequenos. Louvado seja Deus. E está na nossa cara que o argumento que ele vai usar do sumiço daquele povo, sumiu um povo, sumiu, mas nós estamos avisando.
Os discos voadores está acontecendo diante dos nossos olhos. Parece até piada, mas é verdade, só engana quem está nas trevas. Mas João, na sua primeira epístola, capítulo 13, ele falou assim: mas vocês estão na luz, não estão nas trevas, para que aquele dia nos pegue de surpresa. Vocês estão na luz, vocês são filhos da luz. Glória. Glória a Jesus. Está tendo uma guerra aí. Vai acabar que não vai acabar, que o Jared Kushner, ele é o criador do acordo de paz de Abraão. Está na nossa frente. Acordo de paz de Abraão. Judeus e palestinos. Está acontecendo uma guerra aí no nosso Jornal Nacional, que a gente vê todo dia. Eles acharam um argumento lá de que é enriquecimento de urânio. Ah, Senhor da glória. Eles estão querendo aquele espaço onde está aquele domo de rocha, aquela cúpula dourada. O templo de Salomão era localizado ali, onde hoje está o templo muçulmano. Essa guerra não tem nada a ver com bomba nuclear, meu Deus do céu, vamos acordar. Não é nada. Eles estão querendo aquele espaço. A planta do terreno do templo de Salomão já está na mesa. As pedras já estão separadas. Donald Trump falou que monta aquele templo com 2 semanas, 15 dias. Nós temos maquinário, tecnologia, nós temos tudo para montar aquele templo com 15 dias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quem está conseguindo entender? Jesus está às portas. Jesus está às portas. Temos que ter nossos compromissos nesse mundo, com certeza. Com certeza. Mas Jesus, ele falou que será como nos dias de Noé. Muitos estavam trabalhando, casando e dando-se em casamento, comendo, bebendo e se divertindo. Ele não falou que ninguém ali estava na prostituição, na bebedice, na glutonaria, na prostituição, porque isso aí a gente já está cansado de saber que não vai. Mas ele falou: muitos naquela hora, naquele dia, vão estar desapercebidos. Lucas, Jesus fala no livro de Lucas: cuidado para que aquele grande dia não vos pegue desapercebido. Cuidado com a glutonaria, com a bebedice, com os afazeres do dia a dia, com a preocupação do dia a dia. E aquela hora vos peguem desapercebido. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem fala isso é Jesus. Quem fala isso é o Senhor Jesus. Vai ser na nossa geração os homens de Deus que gostam de buscar uma amante da teologia, homens de revelação que não dormem, eles ficam em montes de joelho esperando esse momento, como ficaram aqueles magos que foram até Jesus adorar com ouro, incenso e mirra. Aqueles magos, eles ficaram esperando aquela estrela aparecer no meio de milhões e bilhões e centenas de milhões, quantidades de estrela que a ciência hoje não consegue numerar. Aqueles homens ficaram lá no Oriente, louvado seja Deus, a 800 quilômetros de distância de Jerusalém. Eles ficaram 4 gerações olhando e esperando uma estrela no meio de bilhões e trilhões de estrelas. O que é que nós estamos esperando?
que é que você está esperando? O que é que eu estou esperando? Aqueles magos estavam esperando a estrela. Interessante que aquela estrela, varão, levou eles até Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, eles foram para o castelo. Quando eles chegam naquele castelo cheio de incenso, ouro e mirra, rolou, creio eu, a notícia naquela cidade. E Herodes, todo feliz, alegre, manda entrar. Mãe, eles estão vindo procurar o rei, estão querendo adorar o rei, manda entrar. E quando aqueles homens entram naquele castelo maravilhoso, eles perguntam para Herodes: onde está aquele que era nascido rei? Nós viemos lá do Oriente adorá-lo. E Herodes agora ele fala: que é isso? Vem cá vocês. E entra para dentro de uma sala e faz uma reunião improvisada. E ali agora Herodes pergunta aqueles homens, não eram qualquer homens, eram doutores, mestres, escribas, anciões. Que negócio é esse? Vai ser um rei dos judeus. Está escrito, foi lá em Belém da Judéia, porque assim está escrito. Aqueles homens sabiam que Jesus estava vindo, eles sabiam que o Messias estava vindo, porém não estavam nem aí, estavam se lixando. Quando Maria e José levam o menino no templo para apresentar eles no templo, presta bem atenção nisso. Existia um casal de ancião ali dentro, chamado Simeão e Ana. Simeão, quando ele pega aquele bebezinho no colo, ele fala: agora o Senhor pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a tua promessa, as minhas mãos pegaram ele, agora o Senhor pode me despedir em paz. Simeão estava esperando ele. Maria podia ter chegado ali com seu marido e perguntar: cadê Simeão? Simeão está na birosca tomando uma. Cadê a Ana? A Ana está de fofoca na casa da Maria. Mas não, quando chegou naquele lugar, eles estavam ali em oração. Jesus, quando foi elevado ao céu do Monte das Oliveiras, ele abre os braços e simplesmente ele começa a subir na frente dos discípulos. Começa a subir, era uma multidão de gente vendo aquilo. Você consegue imaginar, irmão? Você consegue imaginar você me olhar ou olhar o nosso pastor e daqui a pouco a gente começar a subir, até sumir nas nuvens. E eles estão apavorados olhando aquilo, atônitos. Eu ficaria. Só de sentir a presença dele no nosso meio, eu ia ficar apavorado. Imagina eu ver ele subindo do céu. Agora aparecem dois varões do lado dele e falam: vocês estão maravilhados de ver ele subir? Não fiquem maravilhados não, porque da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Antes dele subir, ele falou para os discípulos dele: vocês estão vendo esse templo, vocês estão vendo essa cidade. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que tudo seja derrubado. Mas quando vocês ouvirem dizer que eles, vamos traduzir, voltaram para esse lugar, quando vocês ouvirem dizer que a figueira floresceu, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que veja o Filho do Homem. Consegue entender? Não passará essa geração. Que geração é essa?
Que geração é essa que ele estava falando? Será que não seria geração como 99,99% dos homens e mulheres de Deus afirma veemente que é a geração pós-restauração da nação de Israel? Que ela voltou em 1948, uma grande profecia cumprida do fim dos tempos na nossa geração. Não existe uma outra profecia mais clara sobre a volta de Jesus do que Israel, lá hoje próspero do jeito que está. Bomba nuclear eles têm, as primeiras economias do planeta eles têm, eles fizeram do deserto oásis, eles que fundaram praticamente os Estados Unidos da América, eles estão super agradecidos ao povo judeu, como nós somos, hein? O brabo água viva, nosso Atílio de água. Um daqueles que vieram nas caravanas e desceram aqui em Vitória e fizeram essa cidade ser o que é hoje. Agradeça a eles. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos diante de um fato que vai parar o planeta Terra a qualquer momento. Muitos homens de Deus que... Pega essa aí. Muitos homens de Deus que ainda tem um apegozinho pelo mundo. Ele tem um emprego, o salário dele está bonito, ele tem uma casa luxuosa, as criancinhas tudo bonita, a mulher dele é linda, ele tem uma conta bancária, não precisa dele ficar pedindo um copo de farinha a ninguém. Se você falar do arrebatamento da igreja para ele, você arruma inimigo. Primeira coisa que ele vem falar é que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Teologia de preguiçoso, teologia de quem está amando as coisas do mundo, teologia daqueles que não amam a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo foi claríssimo: terminei minha carreira, combati o bom combate, guardei a minha fé. Desde agora está preparada a minha coroa, não somente a minha, mas também a de todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Quem ama e aguarda e aborrece o mundo, aborrece a sua própria vida, não ama mais a mulher, não ama mais o filho e o marido, o pai e a mãe do que a Cristo Jesus. Quem ama a justiça será farto. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós que sois perseguidos. Bem-aventurados sois vós que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. Esse povo está falando: Senhor, venha essa madrugada. Esse povo está agarrado aos pés do Senhor. Louvado seja Deus, não vê a hora de sair desse mundo. Não vê a hora de sair desse mundo. Esse povo, ele se entregou à palavra que diz: certamente o Senhor não fará coisa nenhuma, não. Ele não vai fazer nada sem antes avisar Deus, servo dos teus profetas. Moisés, construa uma arca. Louvado seja Deus. O comprimento e a medida, eu enviarei chuva e acabou. Porém Deus não fez nada sem falar teus servos e teus profetas. Pregoeiro da justiça. Louvado seja Deus. Moisés não pregava ladainha, Moisés não pregava água de batata, Moisés pregava
zombando. Jesus falou, será como nos dias dele? Pode rir, pode zombar, por favor, faça isso. Por favor, riam, zombem de mim. Que fui chamado pelo Senhor. Fui chamado pelo Senhor para pregar isso. Ser testemunha viva disso. Será como nos dias de Noé. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ué, eu enviei os anjos para tirar Ló daquele lugar, Sodoma e Gomorra. E mandei chuva de fogo para acabar com aquela geração. A minha taça da ira derramou sobre aquele lugar. E por causa de Abraão, eu dei livramento para ele. Quando meu anjo estava tirando após ter convidado para uma orgia, após eles quererem até mesmo estrupar meus santos anjos, aleluia, Deus, após eles quererem estuprar meus anjos, eu ainda tive misericórdia, arranquei Ló de lá. E a mulher de Ló, os anjos foram bem claros, não olhem para trás. Não olhem para trás. Quando aquela mulher está saindo da cidade, Jesus falou assim, será como nos dias de Ló? Lembra da mulher de Ló? Aquela mulher, ela olhou para trás. O que ela deixou para trás? Por que ela olhou para trás? Se o anjo foi bem claro, não olha para trás. Será que ela deixou alguma coisa lá naquele lugar? Será que de repente não foi um amante? Um lugar de prostituição, a ponto de querer estuprar um anjo de Deus? Eles bateram naquela porta para arrombar e estuprar os anjos. E Ló falou, não faça isso com eles, eles são os visitantes, levem minhas duas filhas, que elas são virgens, podem fazer o que quiser com essas crianças, mas não faça isso com os visitantes celestiais. E os anjos levantaram as suas mãos e todos eles ficaram secos. Vambora, Ló. Vambora que vai chover fogo do céu. Será que aquela mulher deixou o que para trás? Será que foi uma amante? Será que foi uma namorada? Será que ela não deixou uma lésbica para trás? A Bíblia. Bens materiais não foi. Porque o fogo já estava consumindo tudo. O que ela deixou para trás, que ela olhou? Olha, fala alto. Será como nos dias de Ló? Acabou. Duro é essa palavra. Duro é essa palavra. Mas é essa palavra que Deus quis trazer. Eu ainda tentei entrar em outros rolos aqui, mas tive que terminar aqui. Nossa. Jesus está voltando e nós não podemos perder essa maravilha. Amém? Amém. Vamos buscar, sabendo que todas essas coisas estão prestes a acontecer, como que me convencer, santos e irrepreensíveis na presença do nosso Deus. E até aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus.